Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é mais um vídeo sobre pincéis. Só que dessa vez o tema do vídeo não é qual a função de cada pincel, e sim como lavar e higienizar os pincéis. Você sabia que a forma como você lava o seu pincel conta muito? Você sabia que você pode estar lavando do jeito totalmente errado? Você quer aprender como lavar da forma certinha e garantir a qualidade e o tempo de vida dos seus pincéis e ainda deixar eles com um cheirinho assim maravilhoso e as sardinhas mais sedosas do que nunca? Então, continue assistindo esse vídeo! Bom, meninas, então vamos pro passo a passo pra gente aprender a limpar esses pincéis de forma correta, tá? A primeira coisa é uma dica pra quem não é maquiadora, certo? Porém, pra quem é maquiadora, é uma regra, é uma exigência, que no caso é higienizar cada pincelzinho desse com álcool 70%, tá? Então, porque os pincéis, quando eles são passados de um rosto para outro, ele transmite muita doença mesmo, assim, muitas bactérias, enfim, que pode gerar uma doença muito grave dependendo do organismo de cada cliente. Então, você imagina 10 clientes no dia, você passar o mesmo pincel no rosto de 10 clientes diferentes, imagina o tanto de bactéria que não rola ali. E para garantir a higiene na hora do atendimento, é sempre usar um álcool 70% e uma toalhinha de papel, certo? Colocar um pinguinho pequenininho assim de álcool, em movimentos, pegar assim só um pouquinho, ó, desse álcool, uma gotinha pequenininha, e aqui na lateral, ó, higienizar esses pincéis em movimentos circulares. Isso é uma exigência, gente, para quem é maquiadora. Então, essa higienização, ela vai ser feita a cada cliente. Então, se eu tiver 10 clientes no dia, eu vou higienizar esse pincel 10 vezes. Se eu tiver 20 clientes, eu vou higienizar esse pincel 20 vezes. Agora você não é maquiadora, você tem só os teus pincéis, os teus pincéisinhos que você usa em você mesma. Então aí não é obrigada. Porém, isso é muito bom, porque sempre que a gente higieniza esse pincel, se vocês perceberem, ó, a gente tira todo o excesso de produto que tá nesse pincel, certo? Agora, se eu não higienizar esse pincel, se eu deixar acumular produto, o pincel ele vai ficar todo grosso, todo cheio de produto, ele vai estragar, vai danificar aqui as sardinhas, certo? Então, sempre que você acabar de usar e higienizar, além de estar 100% protegido das bactérias, você já vai dar uma limpada nele. Então, não vai estragar o pincel tão rápido, porque então você não vai precisar lavar com tanta frequência os pincéis. Então, eu posso lavar os meus pincéis de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Eu sempre olho como que tá a carinha dele, certo? Porém, higienizar eu higienizo sempre. Agora, se eu não higienizar, se eu não limpar, eu vou ter que lavar os meus pincéis uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Porque vai acumular uma sujeira muito grande aqui. Então isso é uma coisa que eu não faço, até por questão de higiene. Então o que a gente vai fazer? Primeiro passo eu já fiz, que é separar os pincéis de olhos com os pincéis de rosto, tá? Porque os pincéis de olhos, essa basezinha aqui é menor e o pincel de rosto é maior. A gente vai precisar de 2 potinhos. Um potinho pequeno para os pincéis de olhos e um potinho grande para os pincéis de rosto, certo? Então, o que a gente vai fazer nesses potinhos? A gente vai colocar um pouquinho de água nesse potinho aqui, não muita, só um pouquinho de água aqui e um pouquinho de água aqui também, certo? E vou colocar no micro-ondas para esquentar essa aguinha. Gente, agora que a minha aguinha já esquentou, eu tô aqui com ela, então ela tá assim numa temperatura morninha. Ela não tá quente e também não tá fria, ela tá morninha. Eu coloquei 1 minuto e 30 no micro-ondas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. A água, ela não pode passar dessa parte aqui do cabo, porque senão vai descolar. Aqui dentro do nosso pincel
bem nessa partezinha aqui desse cabo, tem uma colinha. E se essa colinha ficar tendo muito contato com a água, ficar exposta à água, vai descolar e vai estragar o nosso pincel. Então a aguinha ela precisa vir no máximo nessa partezinha do metal, sem ter contato nessa divisão entre o cabo e entre o metal. Então a nossa aguinha ela vai bater aqui, certo? Por isso que é só um pouquinho de água. E a mesma coisa acontece aqui, e por isso que são dois potes de tamanho diferente, porque aqui as cerdas já são mais longas, então precisa de mais água. Nessa aguinha agora morninha, o que a gente vai fazer? A gente pode estar utilizando um detergente neutro, certo? Ou a gente pode estar utilizando um shampoozinho neutro, ó. E aí a gente vai pôr um pouquinho na água. Os dois têm o mesmo efeito, você pode usar também um shampoo de bebê, que também é legal, né? Então assim, eu vou colocar um pouquinho de cada um, que eu gosto que a água faça bastante espuminha. Então a gente põe assim um pouquinho na água. Eu já coloco também um pouquinho assim de álcool, pra também já dar uma higienizada aí nesses pincéis. Então, um pouquinho de sabãozinho e um pouquinho de álcool pra higienizar, certo? Deixa eu dar uma misturadinha aqui com o dedo. Então, agora que eu já separei todos os meus pincéis de olhos e todos os meus pincéis de rosto, eu vou colocar esses pincéis aqui, sempre cuidando pra eles não terem contato com a água nessa divisão do cabo. Deixar, olha só já a corzinha que fica a água. Eu vou deixar os pincéis aqui na água um tempinho, já para eles ficarem de molho e para já irem dando para ir soltando todo o resto de produto e essa água com sabão penetrar bem nas sardinhas. Então eu vou deixar por aproximadamente 20 minutinhos. Gente, agora que já ficaram aqui uns 20 minutinhos mais ou menos, vocês podem observar que as águas estão bem sujinhas, né? Então, o que eu vou fazer? Vocês podem fazer essa limpeza no banheiro da casa de vocês, ou vocês podem fazer também na pia, né? Eu vou fazer aqui eu faço sempre no banheiro, mas pra mim mostrar pra vocês é mais prático aqui na pia da minha casa, no caso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses potinhos e vou levar ali pra pia, porque agora a gente vai usar água corrente. Agora eu vou pegar aqui os nossos pincéisinhos que a gente deixou de molho. Então, eu vou pegar de um por um desse pincel. Eu vou sempre dar uma espremidinha pra sair bem o excesso dessa água suja aqui dentro. Tá vendo como sujou bastante a água? Mesmo higienizando, os pincéis eles retêm bastante produto, certo? Então, vou tirar o excesso de um por um dos meus pincéis. Vou estar utilizando uma esponjinha assim de cozinha e vou usar esse lado mais áspero da esponjinha. Eu vou abrir aqui um pouquinho só da água e vou ir passando o pincel aqui na esponjinha em movimentos circulares para tirar toda a sujeira. Então a gente vai passar aqui todo o pincel em movimentos circulares no lado mais áspero da esponja para tirar o restinho de sujeira. Isso tudo com um pouquinho de água e cuidando sempre para não passar água nessa partezinha aqui do cabo. Depois que eu fiz isso com todos os pincéis, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui, dar uma enxaguada nessa esponja para tirar todo o restinho de sujeira que pode ter ficado. Levemente umedecida, eu vou vir aqui e vou limpar o cabo. E vou fazer isso de pincel por pincel. Então, o cabo desse pincel, eu não posso colocar ele também diretamente sobre a água. Então, vai ser só com a esponjinha úmida que a gente vai limpar e a gente já aproveita para dar uma esfregadinha com o lado mais áspero para tirar os restos de maquiagem que podem ter ficado no pincel.
fazer? A gente vai pegar os nossos pincéis e a gente precisa enxaguar. Porque aqui nas cerdas ainda tem restinho de sabão neutro, ainda tem restinho de detergente, então a gente precisa enxaguar essas cerdas. E essa é a parte mais complicada e é aqui onde a maioria das pessoas erram na hora de limpar o pincel. Porque tem gente que abre a torneira e simplesmente põe o pincel assim, com esse movimento, com as cerdas para cima, certo? E tem gente que vai lá e põe com as cerdas para baixo. Das duas formas está totalmente errada. Se a água ficar penetrando muitas vezes durante a hora que você está lavando, ficar entrando água em excesso por dentro desse pincel, vai penetrar a água e vai soltar essa partezinha onde segura as cerdas, vai começar a cair os pelos, as cerdas dos pincéis. E vai descer a água, vai descer, vai descer, vai descer e vai chegar aqui nessa partezinha do cabo e vai descolar o cabo. Então vamos lá, vamos enxaguar esse pincel. Como que a gente faz para enxaguar? A gente vai abrir a nossa torneira e a gente vai deixar cair água apenas da metade pro final. Então a gente vai segurar com a nossa mão aqui assim, ó, para tampar a partezinha que não pode ir água. Então vamos tampar aqui para não ir água e a gente vai colocar aqui embaixo da torneira com o movimento na diagonal apontando para baixo. Então não vamos deixar pegar água nessa partezinha do cabo. A gente vai abrir assim, ó, só um pouquinho e vamos cuidar, ó. E a gente vai enxaguando bem de levezinho. E sempre com o pincel apontado para baixo, para essa água descer tudo e não ficar ali dentro do pincel. Por último, a gente vai dar uma apertadinha para tirar todo o excesso de água que tem nas cerdas. E aqui eu tenho uma toalhinha bem velhinha, tá? Que aí eu já vou secar o meu cabo e já vou dar aqui uma pré-secada nas nossas sardinhas, certo? Gente, a hora que a gente for colocar o nosso pincelzinho para secar, também é de extrema importância, porque isso também conta muito na preservação do seu pincel. A gente nunca pode deixar esse pincel de cabeça para baixo, tá? Porque senão essas cerdas aqui, elas ainda estão úmidas. Se a gente deixa de cabeça para baixo ou deixa inclinado essa parte de cima, toda a água vai descer aqui pro cabo. E também a gente não pode deixar ele reto, porque se a gente deixar ele reto, o que acontece? A umidade das cerdas também desce pro cabo. Tá, mas então qual a forma para deixar secando esse pincel? E também nunca assim de pé, né? Então, qual é a forma correta para deixar secando esse pincel? Levemente inclinado. A minha pia, ela tem aqui uma proteçãozinha, uma elevaçãozinha, e o pincel, ele já fica automaticamente elevado, levemente, bem pouquinho. Então, não é assim para dobrar as cerdas, certo? E também não é reto. Ele é levemente inclinado para não danificar as cerdas e também não subir umidade para o cabo. Se você não tiver essa elevação, uma sugestão é usar até a própria embalagenzinha do shampoo. Coloca a embalagenzinha do shampoo e coloca os pincéis ali, que eles também ficam levemente inclinadinhos. Na hora de secar esses pincéis, também é super, super, super importante, tá? Então, o importante é deixar esses pincéis aqui todos inclinadinhos, como eu já expliquei pra vocês, até a hora que eles estiverem sequinhos. Então, nada de secar com secador, isso é um veneno para as cerdas, você não deve secar os seus pincéis com secador. Colocar no sol também não é indicado, porque também resseca o cabo, resseca as sardinhas. Então, o ideal é deixar em local sequinho. Eu já coloquei essa toalhinha embaixo para ela absorver bem a água, né? Para também não deixar num lugar onde as cerdas não vão estar secando, vão estar
tá absorvendo tudo de novo a água. Então eu já coloquei essa toalhinha embaixo pra toalhinha absorver toda a água que o pincel vai soltar. A gente vai deixar esses pincéis aqui até eles estarem sequinhos, então secando de forma natural. Bom, meninas, então agora os pincéis eles já estão todos sequinhos, tá? Esse vídeo que vocês acabaram de ver, eu gravei ele ontem. Então normalmente eu faço a limpeza dos meus pincéis à noite e eu deixo eles na posição inclinadinha que eu mostrei pra vocês até a noite toda, até o outro dia. E aí no outro dia de manhã eles sempre já estão sequinhos. Para finalizar a limpeza, para finalizar essa lavagem dos pincéis, tem uma coisa que eu gosto de fazer. Só que aí tem que ter um cuidado porque as chances de errar também é grande. Que no caso, nas sardinhas, depois que as sardinhas estão sequinhas, aplicar um pouquinho de condicionador ou então um olhinho. Por quê? Para hidratar as sardinhas, deixar as sardinhas mais macias e mais hidratadas, assim, querendo ou não, as sardas que estão ali, elas são um pelinho, né? Então eu sempre gosto de deixá-las bem macias, bem hidratadas e elas ficam, tipo, super cheirosas também. Então assim, só que tem que ter o cuidado, como eu falei, as chances de errar é grande. Então qual é o cuidado que a gente precisa ter? Por exemplo, se eu for usar o óleo, tem que ser uma gotinha bem pequenininha e bem espalhadinha para não deixar o pincel com as cerdas oleosas, né? E passar uma coisa oleosa no rosto da tua cliente. E a mesma coisa acontece com o condicionador. Os dois têm o mesmo efeito também, mas eu ainda prefiro o óleo. Eu acho que as cerdas ficam mais sedosas e fica um cheirinho bem mais gostoso. Então eu vou usar assim um óleo, eu vou pôr assim um pinguinho de óleo na mão, uma gotinha. E vou dar uma esfregadinha assim na mão, ó. Então aí com a mão assim com um pouquinho de óleo, bem espalhadinho na palma da mão, eu só venho aqui e dou uma passadinha em cima dos pincéis. Normalmente uma gotinha de óleo eu passo para uns 6 pincéis, mais ou menos. Então é isso, gente, tá prontinho. Os nossos pincéis, eles estão 100% limpos, 100% higienizados, 100% cheirosos, fica um cheiro muito gostoso, tanto do shampoozinho que a gente usa na água na hora de lavar, quanto também deles estarem limpinhos e principalmente o olhinho ali que a gente passa depois no final pra dar aquela hidratada assim, deixa um cheirinho assim muito bom. E os pincéis eles ficam muito maciozinhos assim, ai, fica uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lavar pincéis dá um trabalho mesmo, é normal, dá um trabalhão danado, mas o resultado, como eu disse, a sensação de usar eles depois limpinho é maravilhosa e é uma forma de conservar mais os seus pincéis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Testem aí na casa de vocês. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, não se esqueçam de clicar em curtir, não se esqueçam de compartilhar, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal caso você não é inscrita. Mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau!